Olá, seja muito bem-vindo ao EduCast, a sua forma leve, divertida e descontraída de aprender. Aqui nós elevamos seu aprendizado ao máximo nessa ferramenta multicast totalmente tecnológica. Eu sou a Paula Freitas e estou aqui com o Eduardo Rocha em mais um episódio fantástico desse projeto. Seja bem-vindo, Eduardo. Opa, eu que agradeço, Paula. Que bom que estamos aqui hoje para aprender um pouco mais sobre aplicações da PNL, né? E hoje a gente vai ver uma aplicação que é bem interessante, que é como você pode fazer uma venda sem vender. Será que é possível você vender sem vender? Disparar o desejo nas pessoas, curiosidade sobre o seu produto. Eu costumo dizer que pra gente que vende, eu sou um vendedor, tá? Eu costumo dizer para todo mundo que hoje eu sou vendedor. O melhor para um vendedor não é ele vender, é as pessoas comprarem. A gente vai falar muito sobre isso hoje. Uau, Eduardo, já entregou aqui a dica de ouro. Então, gente, você que está ao vivo com a gente no Zoom, você que é nosso aluno exclusivo, que faz parte do grupo seleto VIP, comenta aqui no chat, no Zoom, a gente quer interagir com você. E você que estiver no YouTube, não esqueça de se inscrever neste canal para acompanhar o EduCast e curtir e compartilhar esse vídeo. E você que está no Spotify, compartilhe esse episódio e adicione ele lá na sua playlist. E claro, muito papel e caneta para você anotar e não perder nenhuma estratégia dessa modelagem. Nós vamos modelar, né, Eduardo? Simplesmente um dos livros mais vendidos, que são as armas da persuasão, Eduardo. As armas da persuasão, do Robert Cialdini, né? Eu tive a oportunidade de ter aula com Robert Cialdini. Foi um dos caras mais incríveis que eu já que eu já convivi. E ele chegou criando rapó com todo mundo na plateia, os brasileiros todos. Ele entregou estratégias incríveis. Depois a gente foi para uma mentoria exclusiva com ele. E eu vou dizer que eu modelei mais o jeito dele do que as armas da persuasão dele, tá? Uhum. Porque o cara tem realmente, na sua oratória, na sua comunicação, ele consegue vender sem vender. Ele é um cara magnético? Eu diria que ele é um cara magnético, ele é um cara atraente, ele consegue chamar a atenção pelo seu jeito. Eu costumo dizer, eu falo muito que essas pessoas, elas são magnéticas no sentido, não que elas são atraentes, mas é porque elas conseguem deixar você conectadas no discurso. O discurso, ele é tão atraente ao ponto de que você talvez fica ali pensando o que é que vai vir depois. Sabe aquela série Chiclete do Netflix? Que a gente assiste e diz assim, nossa, eu queria ver logo o próximo episódio. Uma pessoa que é muito atraente, magnética do ponto de vista comunicativo, você quer sempre saber o próximo episódio. E nós aqui estamos trazendo, Eduardo, este episódio com o título que é Venda Tudo para Todos Sem Vender. E isso a gente entende bem, né? O Marcelo, que é nosso executivo aqui no INE, entende bastante, porque aqui no INE a gente vende sem vender. Uhum. E não sou eu que estou falando, não. São vários alunos que chegam pra gente e falam, gente, o Marcelo é uma pessoa tão simpática. Uhum. Nossa, ele é tão cuidadoso, ele é tão atencioso. Tem gente que dá bom dia pro Marcelo. Tem gente que chama o Marcelo de mar. Olha só. Não acredito. Porque ele é uma pessoa que acaba atraindo as pessoas a querer estar com a gente, né? Querer estar com você, querer fazer parte do movimento. Talvez, eu não sei, a gente pode modelar, trazer isso aqui do livro, entregar, quem sabe, até no final. Mas o Marcelo, ele tem estratégias que ele absorveu dos treinamentos de PNL, porque o Marcelo tá em todos os cursos, né? Em todas as mentorias, tá com a gente, que ele aplica inconscientemente e conscientemente muito bem. E quem é nosso aluno que tá aqui no Zoom sabe disso. Sabe disso. Então, Eduardo, este tema, e a primeira pergunta que eu te faço é possível vender tudo para todos e de uma forma indireta? Olha só, isso é muito curioso. Uma vez eu estava dando uma palestra, Paula, e a pessoa chegou assim para mim, uma das pessoas que estavam participando, disse assim, mas eu não gosto de venda, eu não vendo. Eu disse, você acabou de vender agora. A ideia de que você não gosta de venda. Nós estamos sempre vendendo alguma coisa. Porque o que é a venda, em última análise? Eu vou trazer o significado da palavra venda sobre a perspectiva mais simples. É uma troca.
eu te dou alguma coisa, uma informação, um produto, um serviço, e você vai me dar em troca algo. É tanto que a venda começou no escambo. Eu mostro isso muito no meu curso de mentoria de vendas com PNL, onde eu trago essa estratégia de como começou o seu processo de venda. Desde o papel moeda, né, começou com pedras, fazer troca de pedra, depois metais preciosos, né? Só que se associou muito a venda a um processo de manipulação. Ou seja, é o vender a qualquer custo. E hoje a gente inverte essa lógica. A venda, a melhor venda é aquela em que eu não preciso vender. O cliente é que quer comprar. Todos nós gostaríamos de estar aqui sentado numa mesa, alguém ligar para você e dizer, você tem um carro para vender e te comprar. Só que existem estratégias para isso. E a gente vai falar sobre essas estratégias agora. Fazer com que as pessoas se interessem em comprar o teu serviço, em ter a tua palestra, em ter o seu atendimento, sem você fazer uma oferta diretamente. E você sabe, Eduardo, que nós nos tornamos... Você já é mentora há muito tempo, né? Mas eu me posicionei como mentora quando as pessoas, muitos me perguntavam, Paula, como que vocês vendem? Porque nós fizemos vários lançamentos digitais, né, na pandemia, mas eu nunca me esqueço, Eduardo, do nosso primeiro lançamento. Eu vou contar porque tem muitos alunos novos aqui. Nós tínhamos uma turma para fazer no Rio de Janeiro. E nós estávamos aqui em Brasília fazendo uma turma até de hipnose, lembra? E aí eu estava em Gramado com o George. Aí você falou, Paula, nem precisa voltar, porque aqui em Brasília decretou fechar tudo. Eu falei, não acredito não, Eduardo. E aí quando a gente voltou, numa quinta-feira, a gente nem conseguiu fazer aquela turma de hipnose. E no outro final de semana, a gente teria uma grande turma de PNL no Rio de Janeiro. E aí a nossa executiva lá no Rio falou assim, a gente tem que entregar esse produto. Tem que entregar, já tá tudo vendido. E o que nós fizemos? Nós tivemos a ideia, o insight de vamos fazer ao vivo e entregar. Na época não tinha nem Zoom, né, Eduardo? A gente usou o Webinarjan, né? O Zoom não tinha nem essa opção. Não tinha opção, né, de dar aula. De uma aula longa, né? Não tinha. A gente usou o Webinarjan e fizemos ali a aula ao vivo e foi um sucesso o curso. E a gente falou, opa, e acabou que lá naquele curso de PNL, os alunos queriam aprofundar. Né? Eles falaram, nossa, a gente queria mais, não tem um curso melhor que a gente pode aprofundar agora na pandemia. E a gente vendeu, né? Eu lembro como se fosse hoje, Eduardo. Numa sexta, o curso foi sábado e domingo o dia todo. E aí a gente reuniu no domingo e falou, então vamos vender o PNL avançado. Né? Tanto que esses dois cursos estão na nossa EAD, o PNL 360 e o PNL avançado. A gente vendeu um curso e eu lembro como se fosse hoje. A gente, na segunda-feira, a gente fez a oferta, colocamos essa oportunidade na mesa. No domingo, na segunda-feira, 11 da manhã, tinha mais de 100 mil reais na nossa conta. Aí foi um sucesso e a gente talvez vendeu sem vender. Mas as pessoas viram ali a importância daquele conteúdo, aquele aprofundamento. Depois disso, a gente fez vários lançamentos. Usando várias estratégias. Inclusive, a primeira estratégia que você me trouxe, você me entregou aqui, que está aqui no livro, talvez seja uma das estratégias que a gente mais usou e mais usa aqui no INER, que é a estratégia da reciprocidade. E essa é uma forma de persuadir, é um gatilho. É o que, Eduardo? Essa forma de a gente usar a reciprocidade para vender. Perfeito. É uma das estratégias de vender sem vender, né? Por exemplo, aqui agora a gente está vendendo. Mas não é, Eduardo, não. Eu pensei que você estava só nos entregando de graça. Estamos também. A gente tem uma missão dentro do INER de entregar conteúdo. Mas isso é uma degustação. Essas pílulas que vocês estão recebendo, elas fazem parte de um conjunto de um curso muito mais completo, estruturado, onde tem dinâmicas, tem atividades, tem roteiros, que vocês não estão recebendo aqui. Mas vocês estão recebendo uma informação muito valiosa. Quando nós nos encontramos para realizar esse momento, a gente está entregando o nosso melhor que a gente pode entregar dentro desse formato. Então a gente não entrega a coisa mais ou menos, a gente entrega o que a gente pode entregar de máximo, de conteúdo, de estratégia, de método para você. Tá? Agora, existe muito mais. E aí a gente entrega no nosso produto completo. Isso é
a reciprocidade. Você primeiro experimenta. Eu lembro que quantas vezes eu fui no supermercado, a pessoa estava com aquela degustaçãozinha do vinho. Suco de uva ou de vinho, né? Você toma e, pô, gostei, quero 2 garrafas. A menina não fala assim, compre as garrafas. Ela diz, você quer um vinho? E aí você toma o vinho, toma o suco de uva, e aí você degusta. Pô, interessante. Tem para vender? Tem. Tá aqui ó, a garrafa para vender. Então, a estratégia da reciprocidade é, sem dúvida nenhuma, uma das principais estratégias de persuasão, da armas da persuasão do Robert Cialdini. E você pode utilizar essa estratégia também, Paula, dentro de outros contextos, né? A gente já utiliza. Quantas vezes a gente começa namorando para depois casar? O que é o namoro? Degustação, meu querido. Degusta aí, vê se vai dar certo. Passa pelo menos uma semana junto, né? Passa um mês junto. Eu costumo dizer para todo casal namorado, antes de casar, passa um mês junto, só para dar aquela validada mesmo, né? Acorda do lado, vê como é que funciona isso. Por quê? Porque isso é experimentação. A gente acredita mais naquilo que a gente experimenta, que a gente comprova. E você sabe, Eduardo, que fazendo o fechamento dessa questão da pandemia, né? Acho que uma das coisas, tá tendo uma reflexão, que fez a gente vender muito nesse curso do Rio, foi entregar o que a gente tinha prometido. A gente poderia ficar cômodo, falar assim, fechou mesmo? Vou tirar o final de semana para descansar, né? Não vou pro Rio nada. Ai, que bom, graças a Deus. Aí pegava os dinheiros de todo mundo, que aconteceu com muitos institutos, com muitos trainers, né, na pandemia. Receberam o dinheiro de vários cursos, enfiou no bolso e não entregou. A gente batalhou, foi atrás de ver uma forma de entregar o prometido. Talvez essa seja uma das armas mais poderosas da persuasão e na venda, né? A pessoa saber que ela pode confiar vamos entregar aquilo ali. E isso nos rendeu muito mais. Após essa entrega, nós resolvemos lançar, até no YouTube, um curso de PNL gratuito. Em que nós entregamos ali 5 dias e nós tivemos mais de 7.000 pessoas ao vivo. Não sei se você lembra, né? Claro que eu lembro. Foi até um boom, né? Mas a gente faturou R$187 mil em 1 hora. Em 1 hora. E ninguém estava fazendo ainda, no Brasil, nenhum desenvolvedor humano, guru, influenciado. Nem existia gurus na época, né? Da pandemia, antes da pandemia, acho que nem existia tantos gurus assim, descaradamente. E a gente estava já entregando 7.000 pessoas, recebendo 7.000 pessoas ao vivo e já começando a faturar no digital com esses lançamentos. O nosso jeito, buscando ali os nossos nem gatilhos mentais, que eu também não gosto de gatilhos mentais. A coisa que me irrita, depois que eu aprendi PNL, é gatilhos mentais. Aqui a gente usa as âncoras, né? As âncoras emocionais. Então, a gente colocando ali algumas ancoragens, a gente conseguiu fazer um processo de venda alto. E o gatilho que a gente... Gatilho, Deus me livre. A âncora que a gente mais usou foi a questão da reciprocidade. Eu sempre falava, Eduardo, é dando que se recebe. Né? Não sei se você lembra que eu falava, Eduardo, vamos dar o gratuito pra gente receber. A reciprocidade traz uma vontade, um desejo de comprar, Eduardo. Na verdade, traz um desejo de retribuir, né? Então, a pessoa ela tem uma vontade de retribuir. Mas isso não acontece em todos os lugares, com todas as pessoas não, tá, Paulo? Aqui no Brasil, o gatilho da reciprocidade, ela não tem tanta abrangência como ela tem em outros países, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma tendência, uma boa parte da população, de ter um direcionamento mais assistencialista. Então o cara pensa assim, não, esse cara tem que me dar de graça mesmo, ele tem que pagar, ele é milionário, ele já está ganhando muito dinheiro, eu vou receber isso de graça. E aí ele não quer dar a contrapartida, ele não quer contribuir de volta, ele não quer realmente recompensar aquele conteúdo. Olha que curiosidade interessante, né? Eu tenho um amigo que ele tem um site no YouTube em inglês e em português, com o mesmo conteúdo, só que traduzido. O site em inglês dele tem 7 vezes mais usuários e as curtidas por vídeo chegam a 20 vezes mais. E eu fui procurar entender por quê. Os sites norte-americanos, eles são muito mais bem avaliados do que aqui. Inclusive, o YouTube norte-americano, ele paga muito mais para o influenciador americano do que o brasileiro. Muitos aqui, inclusive, incentivam você a colocar lá o conteúdo gratuito, porque lá o pessoal recompensa mais.
Cara, impressionante. Aqui a gente assiste um vídeo, a gente encontra o que a gente quer no vídeo, e a gente não tem coragem de curtir o vídeo. A gente não se inscreve no canal, a gente não coloca um comentário. Entende? Porque a gente vê um conteúdo excepcional e não curte. Né? Ou seja, o nosso sentimento assistencialista de que eu tô fazendo um favor de estar assistindo ele, né? E não, eu tenho que retribuir de alguma forma. Uma boa parte da população não tem esse pensamento. Por isso que esse gatilho nem sempre ele funciona tão bem. Apesar dele ser ainda o melhor gatilho dentro da estrutura de marketing de conteúdo, que é dessas pílulas para a pessoa conhecer. A estatística de conversão nossa, por gatilho de reciprocidade, por o estado emocional de reciprocidade, ele chega a ser muito menor do que a maioria dos países. Justamente por essa nossa característica de não ser grato, de não reconhecer, sabe? De não curtir o vídeo no YouTube. Pô, você foi lá, pegou como o cara faz uma determinada coisa, um bolo, e você não curte, sabe? É uma coisa meio complicada isso. Mas ainda é a melhor estratégia para vender sem vender. É verdade. E é uma das armas da persuasão que ele traz, né, no livro. A segunda estratégia, Eduardo, que você trouxe, acabou que eu antecipei, que é compromisso e coerência, né? Que foi quando eu falei que na pandemia a gente vendeu muito no primeiro lançamento, sem saber, porque a gente entregou, foi coerente e gerou uma confiança, né? Talvez as pessoas que viram, opa, eles são sérios, eles realmente fazem. Talvez essa seja uma das mais poderosas armas da persuasão, né, Eduardo? Sem dúvida nenhuma, né? Por exemplo, quando a gente faz uma mentoria, nós fizemos 4 mentorias de 21 dias, né? Todas elas a gente fez às 6h15 da manhã. E nós não tivemos falha em nenhuma delas ao vivo. Tivemos uma reprise porque isso é uma questão tecnológica, às vezes o Zoom não entra, porque é reprise. Aí é assim mesmo. Nisso nada podemos ter em relação a isso. Mas todos os eventos ao vivo, às 6h15, nós honramos, né? Poderíamos até ter falhado, talvez poderíamos, por alguma circunstância, faltou energia, sei lá, mas nós honramos. Por quê? Porque são nesses detalhes que você identifica se você vai receber aquele produto que está sendo prometendo ou não. É na pontualidade, é nem você prometer uma coisa e entregar naquele conteúdo certo, é você surpreender no conteúdo, é você realmente estar comprometido com a causa. Claro, gente, eu não vou ser hipócrita aqui. Nem sempre a gente consegue entregar tudo. Porque às vezes a gente tem muitas limitações, né? Recentemente a gente fez uma promessa de um microfone, né? Para entregar para um grupo. A gente achou que ia ter X. O importador disse, olha, tá aqui com a gente. Quando foi lá pegar, não tem mais não. Tá vindo da China, tem que esperar chegar. Poxa vida, né? A gente não sabia disso, né? Então, às vezes, a gente não depende só da gente, mas o nosso compromisso é sempre entregar o nosso melhor. Quantas vezes a gente já fez curso durante a pandemia, Paulo? A gente fez curso quando podia fazer e teve prejuízo. A gente teve prejuízo. A gente chegava assim e dizia, cara, a gente teve prejuízo, mas a gente entregou. Eduardo, você já fez curso com Covid, ardendo em febre, você já deu curso com pneumonia aguda, quase tendo que... Não, indo para o hospital e tendo que voltar para dar o curso. Então, acho que esse compromisso nosso de entregar, de ser coerente, de fazer o que tem que ser feito, é um dos nossos diferenciais. Só lembrando que o de Covid, viu, pessoal, que eu dei foi online, tá? Ah, verdade, gente, claro, foi online. Eu estava com Covid em casa, online, dando curso online, porque na época eu só podia fazer online. E foi bem curioso, porque a gente tentando monitorar e o Eduardo às vezes não respondia, a gente só viu o rosto dele ficando mais vermelho. Eu falei, Rani do céu, qualquer coisa você socorre lá. E realmente a gente fazia o que tem que ser feito. Então, quem quer vender tudo para todos de uma forma inconsciente, sem vender, usa primeiro a reciprocidade, né, que é uma forma de gerar um estado emocional para fazer com que a pessoa compre. E o segundo é compromisso e coerência, né? E vale lembrar, Paula, que quando a gente pensa nisso, a gente está falando não da venda só de produtos, tá, pessoal? A gente está falando de venda de ideias. Eu gostaria de defender isso também. Às vezes você vende uma ideia. Um líder de uma empresa está vendendo ideias, vendendo projetos para a diretoria. É você que hoje trabalha no órgão público, ou que você trabalha em qualquer área, ou você atua em qualquer área, quando você vai no seu órgão de classe, você vai lá fazer o quê?
Você vai lá vender suas ideias, você vai lá pegar os seus projetos que estão na mesa e dizer assim, olha, eu posso realizar isso. O próprio marketing pessoal é uma venda por ideia. E quando a gente faz esse tipo de venda, a coerência, a congruência, ela é importantíssima. Só fale aquilo que você pode entregar, porque senão, quando você não entrega, você acaba tendo um prejuízo de imagem muito maior do que você possa imaginar. Então, né, Eduardo, é sem desculpinha, né? Sem desculpinha. Só prometa aquilo que você é capaz. Vá lá e faça. E agora trazendo uma estratégia que tá no livro também, que é a questão do rapport, né? Lá no livro ele fala de afeição, de cuidado, de estar ali próximo, de espelhar. Mas na PNL a gente traz isso como rapport. Como estabelecer um rapport com o seu cliente? A pessoa que está agora em casa nos assistindo, que tem lá uma mentoria, ou que é terapeuta, quer vender o seu processo, ou que é vendedor de loja, tem um produto, um serviço, ou atende muito por telefone, né? Hoje em dia, é possível gerar rapport pelo WhatsApp, Eduardo. Qual dica você dá baseado na PNL para essa estratégia? Nas Armas da Persuasão, Roberto Cialdini traz essa perspectiva sobre a perspectiva da empatia, né? Ou seja, de você dizer o seguinte, cara, eu já passei por isso. Eu já errei também. Eu já tentei fazer alguma coisa e não consegui. Quando eu tô dando aula de procrastinação, por exemplo, eu digo, gente, eu vou falar uma coisa pra você. Eu sou um excepcional procrastinador, tá? Isso é criar conexão, afeição com o cliente. É se afeiçoar com a dor desse cliente, né? Entendendo que ele também passa pelas mesmas coisas que você já passou, pelas mesmas coisas que ele já passou. E quando você entra nesse jogo, você acaba vendendo muito sem vender. Por quê? Você está realmente sendo genuíno. Eu só não gosto de algumas pessoas que começam a contar histórias de outras pessoas, né? Eu já vi pessoas querendo criar afeição com o outro, contando história de livros. Não, gente, conta as tuas histórias. A melhor forma de você vender sem vender é você ter uma experiência com aquilo que você quer vender. Por exemplo, se eu quero projetar uma academia, eu tenho que ter uma experiência nessa academia, eu tenho que ter a dor de dizer assim, meu Deus do céu, hoje eu não quis ir para academia, ou então a sensação de muitas vezes estar malhando, estar cansado e não querer continuar a série. Tudo isso passa pela cabeça de uma pessoa. Então, quando eu trago essas características dentro do meu discurso, aquela pessoa, ela se assemelha a mim. Eu lembro, viu, Paula, que isso é bem interessante, viu, pessoal? Anotem, né? Eu costumo dizer que eu era uma pessoa tímida que me tornei extrovertido. Eu não sou uma pessoa extrovertida. Eu não gosto de ficar falando. Eu, quando vou pra festa, eu não gosto de ficar conversando com o povo. Eu não gosto de ambiente que tem muita gente. A minha esposa já gosta. Às vezes ela me chama e diz, ai meu Deus, vai ter mais de 10 pessoas. Já fico, sabe, #chateado. Mas eu dou aula. Eu já ministrei aulas para 7.000 pessoas, né? Já teve o próprio curso online, aulas presenciais. Mas quando a gente pensa em interação, eu recuo um pouco. Então, vender para mim sempre foi um desafio. Essa venda por oferta, né, por condição especial, não é natural para mim. Mas eu tive que desenvolver estratégias. Por quê? Porque se eu não faço uma oferta, se eu não vendo... E ó, já vou adiantar aqui, a gente vai ter uma venda hoje aqui, tá, Paula? Opa! A gente vai ter uma venda aqui hoje. Eu tô te avisando que eu vou vender. Eu vou usar todas essas estratégias que eu tô dando aqui no podcast e você vai comprar. Olha, vai ser uma modelagem, então. Vai ser uma modelagem. Anota. Então, por que eu tô te falando isso? Porque a venda, ela tem que ser transparente. Porque quantas vezes eu me tive no seu lugar, onde uma pessoa estava ali conversando uma coisa, de uma hora para outra ele queria me cobrar alguma coisa, eu me sentia lesado. Dizia assim, cara, não quero estar aí. Pô, o cara vinha... Não, agora ele está dizendo não, ele está dando aquela aula, ele vai entregar um conteúdo, ele já falou que ele vai vender. A gente continua na aula se a gente quiser. Então agora você pode até querer sair dessa aula, você pode sair agora. Mas você vai ter uma oferta aqui. Porque esse é o nosso negócio. Perceba que isso é transparente. Se você não tem o hábito de vender, aprende. Porque se você não consegue vender, você não consegue evoluir e você não consegue prosperar. Porque a todo momento você está vendendo alguma coisa. Seja a sua imagem, seja o seu conteúdo, seja produto ou serviço. Então isso passa também, quando eu falo isso, eu passo pela ideia de que eu já tive do outro lado. Ali pensando, compro ou não compro?
Ai, será que o meu cartão de crédito vai dar? Poxa vida, eu poderia pegar esses R$1.000 que eu daria no curso, ou 2.000, 3.000, comprar um iPhone, atualizar meu iPhone. Por que eu vou pegar o meu dinheiro e entregar para essa pessoa? Eu já tive nessa situação. E eu disse assim, cara, eu só vou entregar para ele se ele me provar que ele vai me entregar isso que ele vai estar me entregando aí. Ou seja, ele tem que ter a garantia de que realmente isso vai ser entregue. E é isso que a gente faz quando está vendendo sem vender. A gente dá a garantia, a gente se coloca na posição do outro, a gente diz assim, cara, eu já pensei sobre isso, eu já pensei sobre numa venda, por exemplo. Uma vez eu estava no lançamento, eu acompanhei muitos lançamentos, né, na pandemia. Teve um cara que chegou assim e disse assim, e você que está aí agora, já participou de todas as minhas aulas gratuitas? Ele falou para mim, e por que você não vai comprar? Você não tem mais alguma dúvida? Eu não tenho não, dúvida nenhuma não tenho mais dúvida não. Você tem um recurso financeiro? Tenho recurso financeiro. Mas por que você não vai comprar? Eu fiquei, cara, é mesmo, porque eu não vou comprar. Se eu vou na padaria e gasto esse dinheiro todo, às vezes de bobagem, de salgadinho. Às vezes eu vou no shopping, compro roupas que eu não quero. Por que eu não posso investir no meu desenvolvimento? E vocês acreditam que o curso que mais foi importante para mim durante a pandemia foi um curso de pitch de venda? Isso marcou tanto a minha jornada, Paula, que quando eu fiz o curso de pitch de venda, foi quando eu decidi fazer o pitch dos lançamentos. Senão, como é que a gente ia aprender essa parada se a gente não fazia pitch? E hoje a sua estrutura de pitch tem mais de 19 passos, né, Eduardo? Você aprendeu muito com esse curso, mas trouxe também ali outras armas e formas de colocar ali dentro do pitch, né? Isso, e sempre trazendo o processo consensual com o cliente. A gente não abre mão disso. A gente avisa, olha, eu vou fazer uma venda agora, eu não faço nenhuma intervenção emocional com as pessoas antes, para as pessoas ficarem vulneráveis e comprar pela vulnerabilidade, né? Isso tanto no online quanto na imersão, que a gente vê muito primeiro, né? Agora eu vou até puxar a câmera para mim, porque a gente tem que falar, né? Como é que você fala, Eduardo? Quando os bons calam, como que é? O mal prevalece? Exatamente. E a gente tem que falar, porque o que acontece nas imersões? Primeiro, o cara vai até 3 da manhã. E a gente sabe que você gerar exaustão faz com que a pessoa compre, porque a pessoa já tá cansada, exausta, e ela é vencida pelo cansaço, tem até essa expressão. E aí o cara tá ali 3 da manhã, aí no outro dia cedo a pessoa tá virada, ela dorme lá na imersão. Muitas vezes ela dorme no carro, dorme no hall, come marmita. E aí no outro dia, no domingo de manhã, começa a musiquinha, aí o palco fica diferente, aí vem aquela história de perdoar o pai, né? O cara se desloca no palco, falando uma dor, aí se desloca pro outro local do palco, levando a solução que é o produto dele, e faz uma oração e vende. E tem gente que tira a chave do carro e dá. Vai lá atrás, pega o cartão e paga. E não paga R$100, paga 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil. Isso acontece assim, demais. A pessoa vende, eleva o estado emocional ali ao máximo, né? Com várias coisas de fundo e faz a venda na cara de pau, Eduardo. Na cara de pau. E muitos alunos que estão aqui agora já caíram nisso e compraram. Ah, mas eu comprei, mas mudou a minha vida. Que bom, que bom. Mas muitas pessoas saem de lá depois frustradas e passam um tempo, se endividam. E a gente mais escuta, né? Tanto que quando tem esses grandes treinamentos, imersões, é quando a gente mais vende atendimento com você, né, Eduardo? Porque as pessoas dão uma surtada. E é mais quando a gente vende o practitioner, porque as pessoas vê que aquilo ali, aquele estado de euforia, durou ali o final de semana e depois acabou. Ela precisa entender o processo, ela precisa aprofundar no processo. Aí ela vem procurar uma PNL, uma inteligência emocional mais profunda, uma neurociência, para entender o que funciona com ela. Então, eu acho que uma das armas de persuasão é transparência. É você chegar e falar que, olha, eu vou entrar no processo sim de venda com você, e escutar o cliente, fazer aquela escutativa e colocando ali de uma forma em que faça sentido para ele, não só para você. Aqui no INE, a gente já deixou de vender para várias pessoas, Eduardo. Eu sei disso. Você sabe disso, para várias pessoas. Por que a gente viu que a pessoa, primeiro, não estava no momento de comprar,
de fazer o practitioner, de fazer o treino, de fazer uma mentoria avançada, ou de ser um mentorado seu. Você mesmo, às vezes, você encontra com o mentorado, a pessoa quer pagar 30 mil, 70 mil. Aí a gente fala, e aí, Eduardo, fechou? Não, a pessoa não está preparada ainda para essa mentoria. Você poderia falar. Eu faço isso constantemente. Você poderia pegar e falar, não, tá sim, tá preparado sim. Me paga aqui, ó, tá preparado sim. Mas a gente faz isso constantemente, né? E aqui no Winner também, se a gente vê que a pessoa tem alguma dificuldade financeira, né, a gente não vende. A gente fala, não, vai ter, ou a gente oferece um produto mais acessível para ela, mas a gente não empurra, não faz aquela venda que a gente sabe que vai comprometer o orçamento dela. Né? E outra coisa, pra gente trazer mais uma estratégia aqui, Eduardo, é a questão que você falou, né, que tá até aqui anotado, da comprovação social. É uma das formas de mostrar resultado? É, a melhor forma de mostrar resultado, né? Porque a gente tem uma tendência a querer evitar ao máximo, Paula, o comentário, o máximo o pensamento e o risco. A gente tem uma aversão ao risco. E quando é que a gente arrisca? É quando a gente está sozinho na jornada. Então, se arriscar sozinho não é uma boa, mas quando a gente diz assim, não, olha só, eu tô com um grupo de pessoas que já estão fazendo isso há muito tempo e que tiveram resultado. Por exemplo, aqui agora, pessoal, eu quero que vocês coloquem agora aqui no chat do Zoom, vocês estão assistindo aí ao vivo, coloca isso. Quem aqui já fez um curso do Winner, seja online ou seja presencial, e teve resultados extraordinários na sua vida? Olha só como eu estou me arriscando aqui agora, hein? Coloca aí agora, pessoal. Vamos lá? Coloca aí agora. Tá? Eu vou esperar vocês colocarem. No YouTube também, quem tiver no Spotify, coloca aí agora. O que está acontecendo? Quando esses comentários ocorrerem aqui, as pessoas vão olhar e dizer assim, opa, peraí, isso não é robô não. Porque às vezes antes o que acontecia? O pessoal colocava o robô para ficar dando os comentários. Deixa o pessoal botar aí nos comentários, Eduardo. E eu quero ler, tô bem curiosa, porque, desculpa te interromper, mas que eu lembrei de um caso muito engraçado. A gente tem até essa questão dos microfones, né? Que a gente não esperava que não ia ter do fornecedor, então a gente mandou para mais de 70%, mas faltou algumas pessoas, de fato. Teve uma pessoa no grupo que começou a querer criar uma polêmicazinha ali, né? Eu não recebi. Aí eu falei assim, aí o Marcelo... Lembrando que o microfone era bônus. É bônus, era um bônus. É um bônus. Ele não foi o produto principal, ele era um bônus. Era um presente, né? Um presente, né? Uma lembrança. E aí, o Marcelo, Paula, você viu lá no grupo os alunos falando... Uma aluna, falei, calma, Marcelo, calma. Não escreve. Calma. E foi dito e feito. Teve uma enxurrada de alunos que falaram, gente, usando a PNL. Eles usaram até a estrutura da PNL para trazer uma comprovação de que, gente, calma, peraí. Olha o tanto que a gente recebeu, o tanto que a gente ainda vai receber, o tanto que foi entregue. Tá tudo certo, vai dar certo, calma. E a gente não precisou se manifestar. Um dos tipos de marketing, né, Eduardo, é o marketing de causa, né, de campanha em que a gente consegue trazer como fala, os apaixonados pela marca. Exatamente. Né? E aqui no Winner a gente tem o prazer, né, só de ver a quantidade de pessoas ao vivo aqui no Zoom, no YouTube, assistindo esse replay, que nós temos agente de mudança. Nós temos uma comunidade. Ética, né? Transparente. Né? Nós fazemos... eu me sinto pertencente a um grupo. E eu sei que muitos alunos aqui no Winner, por a gente ter uma causa, também se sentem pertencentes como agente de mudança. Então, quando alguém tem algum resultado e posso, eu falo, você é um agente de mudança. Exatamente. Né? A gente reforça isso. E uma coisa que é bem curiosa, olha, o pessoal sempre dando comentários positivos aqui, o que eu quero dizer para vocês é que a comprovação social, ela só existe quando você faz um bom trabalho. E o que é fazer um bom trabalho? É entregar o que você promete, tá? É entregar aquilo que você prometeu. E quando você surpreende as pessoas, muitas pessoas, o que a gente recebeu de elogio dessa Educast, que isso aqui, pessoal, é um projeto piloto. Ele ainda não é o formato que vai ficar, é o projeto piloto, a gente está experimentando. Você já deve ter percebido que a gente está ajustando no decorrer da jornada, que a gente está todo dia ajustando e fazendo melhor. Isso é um projeto piloto, mas a nossa intenção é sempre entregar mais, né? Então, na venda sem vender, a pessoa quando percebe essa intenção genuína de ajudar, essa coisa de ser transparente, né? Como eu já falei aqui, olha, eu vou ter uma oferta daqui a pouco para vocês vão entender daqui a pouquinho. E se preparem, porque vocês vão comprar.
Vocês vão comprar. Quando eu faço isso, né, utilizo dessa minha oratória persuasiva, quando eu explico que eu estou fazendo isso, eu estou sendo íntegro. E as pessoas, elas tendem a comprar de quem é honesto. Olha só, esse cara disse que era X, ele recebeu isso, ele me entregou isso aqui, então você tende a comprar de novo. Então, o winner, não que a gente acerte sempre, mas a gente tenta sempre, na maioria das vezes, estar sempre acertando. Eu costumo dizer que aqui no winner, nossas armas da persuasão vão direto no coração. Porque a gente lida com o coração. Aqui a gente vai para um curso, o Marcelo sempre fala, né, que no final ele acha curioso que as pessoas abraçam ele e agradecem por ter vendido para ele, né, e emocionadas. No curso em São Paulo, teve uma aluna que chegou para mim e me abraçou e falou assim: Paula, você salvou minha vida, porque eu vendi para ela a imersão, o curso em São Paulo. E olha a perspectiva. Isso não tem preço, Eduardo. Não tem preço. Não tem preço. Eu falo, a gente vender uma transformação que está alinhado com o nosso propósito, ainda conseguir faturar por isso, acho que é o sonho de qualquer pessoa. Então, Eduardo, para a gente encerrar esse conteúdo das estratégias, eu sei que muita coisa vai vir de modelagem ainda nesse Educast. Qual a dica de PNL, a prática de PNL que a pessoa pode fazer agora, hoje, no decorrer do dia, para já começar a vender tudo para todos? Vender sem vender. Conte histórias. As histórias são a melhor forma de você vender sem vender. Conte uma história sua de superação, cujo você aprendeu com o seu produto ou seu serviço, como superar essa história. Eu costumo dizer que, por exemplo, a minha história, porque eu vendo muito curso de practitioner, porque foi a PNL que me salvou. Né? Acho que se não fosse a PNL, eu nem estaria aqui conversando com você, eu já nem estaria em Brasília. Foi a PNL que me permitiu continuar na minha empresa, foi a PNL que me ensinou a modular meus estados emocionais. Então, quando eu conto as minhas histórias, das histórias em que eu experimentei aquele produto e aquele serviço, você fica interessado. Não tem estratégia melhor do que essa. A gente já viu uma aula de storytelling. Né? E aí você entra nesse universo, né? Eu lembro que quando eu comecei a estudar sobre venda, eu comprei um livro chamado A Bíblia das Vendas, um livro pretinho com as letras vermelhas, né? E lá tinha uma série de técnicas, muita técnica de venda. Eu olhava para aquilo e disse: meu Deus do céu, eu não vou nunca conseguir aplicar umas técnicas dessa, porque eu não acho que a venda tem que ser um conjunto de técnicas. Eu acho que a venda tem que ser uma coisa natural. Por isso que nós aqui desenvolvemos a integração da venda com a PNL, para permitir que as pessoas pudessem ver que a venda não é ficar falando de especificação de produto, não é ficar falando sobre ganho e transformação, que é o que a gente escuta mais, não é ficar falando sobre benefícios de produtos. A PNL, ela traz uma nova conotação para esse processo de vendas. É você fazer a pessoa ter uma experiência interna. Quando ela tem uma experiência interna de um produto ou serviço que você quer vender, bingo, a venda já foi feita. E ter isso em forma de uma mentoria de PNL para vendas é extraordinário. A gente está trazendo a venda, que é uma coisa milenar. Acho que a primeira profissão da humanidade é ser vendedor, né? Porque desde os primórdios das cavernas a gente se vende. E a gente vende, escambo, a gente troca. Então é uma das profissões mais antigas. Com habilidades dessa tecnologia que é a PNL, Eduardo, minha primeira profissão, meu primeiro emprego foi vender. E foi bem curioso que na verdade, eu sou filha de empreendedor. Então, eu sempre estava nos negócios com meus pais. Meu pai tinha uma construtora, e minha mãe vendia enxoval de porta em porta. Depois ela teve um armarinho, depois ela teve uma lanchonete, teve restaurante. E eu sempre estava ali no ambiente. Mas quando eu formei no ensino médio e não passei no vestibular, minha mãe falou assim: Paula, vaza! Você vai ficar em casa, mas você vai trabalhar para pagar as contas de casa. Então, eu tinha a atribuição de pagar a conta de luz. Minha irmã também, mais velha. Então, eu fui trabalhar como vendedora. E eu lembro até hoje, Eduardo, que eu era magrinha, tímida. A PNL me desenvolveu várias habilidades, né? Hoje, inclusive de vender. Mas eu não sabia. E eu fui vender sapato numa loja que ficava numa rua bem popular lá na minha cidade, em Juiz de Fora. E eu vendi sapato, mas eu sempre passava em frente a uma loja no shopping, no Mr. Shopping, em Juiz de Fora, e via uma blusa.
E é uma blusa verde com branca. Inclusive, o nosso podcast aqui com o Daniel, do Mentoria Negócio, eu tava com essa blusa. Que tava eu, Marcelo, o George e o Daniel. Tava com essa blusa, que é uma blusa da Fórum. E a Fórum, na década de 90, nos anos 2000, era uma loja muito conceituada. Não sei se tem aqui em Brasília, mas era uma loja bem conceituada. E sempre eu passava no shopping, via essa loja Fórum e via essa blusa verde com branca. Eu falava, nossa, é uma blusa que eu já tinha visto no desfile, eu queria ter. E de tanto passar em frente a essa loja, eu vi um cartaz lá de procura-se vendedor. Eu já tinha uma experiência de vender sapato, entreguei meu currículo, fui trabalhar na loja, consegui trabalhar. E vendi, porque eu falei, eu vou pegar minha comissão e vou comprar essa blusa. E isso já tem, Eduardo, eu tinha 17 anos, vai fazer 20 anos agora. E aquela blusa, todas as vezes que eu coloco aquela blusa, eu lembro de que foi vender que me trouxe o sonho, a realização de ter aquele objeto tão desejado. E hoje, ter a PNL para vendas, ter a habilidade de vender, sem vender, de escalonar, né, o winner, nosso negócio de uma forma exponencial, me dá o poder de poder viajar com a minha filha, de levar a Sarinha para conhecer a praia, de poder estar no restaurante, de podermos estar aqui, né, numa sede no Lago Sul, que é o bairro mais caro do Brasil, né, Eduardo? Uhum. Hoje a venda, as habilidades da PNL com a venda, com certeza me possibilita realizar não só os sonhos que eu já realizei, né, mas de poder visualizar realizações de sonhos extraordinários. Então, hoje a pessoa que tem essa forma de sabe vender, ela consegue sim prosperar. Exatamente. Não só financeiramente, mas também ajudar outras pessoas. Hoje o Mini a gente emprega, né, várias pessoas, várias famílias. A gente ajuda vários clientes através do nosso treinamento. Então, isso para mim é prosperar. Sem dúvida nenhuma, Paula. Quando a gente pega aquelas pessoas... Se a gente analisar hoje os principais influências, a gente falou sobre influência na aula passada, né? Os influenciadores, quando você pega hoje os grandes empresários, pessoas que tiveram sucesso, tá lá, tudo bem, às vezes até na área de liderança, você vai observar que eles têm uma capacidade. Eles vendem muito bem as ideias deles. Eles vendem muito bem os produtos deles, os serviços deles. Eles vendem a forma como eles fazem o que eles fazem. E é isso que as pessoas compram. As pessoas compram o que você faz, né? Então hoje eu gostaria de fazer o seguinte, Paula. Eu gostaria de pedir uma licença para o pessoal e eu quero que você comente aqui se você gostaria de receber agora uma condição especial, uma oferta para você, para o nosso principal produto hoje, que eu vou trazer as grandes novidades desse produto. É um produto que a gente já gravou já faz um tempo, né? Ele tem todas as estratégias da PNL para que você possa vender. Nós estamos falando de um dos principais produtos do Winner, que é o Mentoria de PNL para vendas, ou vendas para PNL, como você quiser falar. Porque uma coisa está relacionada à outra. A PNL está dentro das vendas, assim como as vendas estão dentro da PNL. Por que a gente fala isso? Porque o principal atributo da comunicação é a venda de serviços, a venda de ideias, a venda de coisas que você quer fazer. Então a gente está aqui para gerar isso em você. Então faz o seguinte, pensa aí agora. Se você quiser saber qual é o seu próximo passo para que você se torne uma pessoa mais comunicativa, que você conte histórias, que entenda processos de persuasão, aprenda a vender seus projetos, suas ideias e muito mais. Então fique aqui com a gente agora que eu vou te mostrar qual é o produto que você pode ter agora, nesse exato momento. Você vai sair daqui já com ele para que você possa desenvolver as suas habilidades de venda. E este curso, gente, ele simplesmente muda o jogo. Mudou o meu jogo quando nós gravamos ele. É um curso todo gravado. Ele está na nossa EAD. Ele se chama Mentoria PNL para Vendas. E excepcional, porque o Eduardo trouxe um conteúdo com estratégias de modelagem. O curso é todo de estratégia. É um curso totalmente estratégico para que você... E uma das coisas que eu mais escuto de vocês é a dificuldade de vender. Nós temos aqui, Eduardo, terapeutas excepcionais, coaches, psicólogos, empresários
que não sabem vender os seus produtos, seu serviço e que perdem grandes oportunidades. Né? A gente vê isso nos grupos de negócios, nos grupos de empresários, nos almoços, nos cursos, né? Quando a gente fala com a pessoa assim, oferece aí seu produto, a pessoa treme. Então, o que a gente vai oferecer aqui com valor reduzido, é claro, é uma oportunidade única, né, Eduardo? Exatamente, né? Esse curso ele é dividido em quantas aulas, Paula? Olha, eu vou até olhar aqui no celular. A gente vai colocar o link para você. Você que está no Zoom, você vai ter acesso a essa oferta exclusiva. São 40 horas de carga horária, Eduardo. 40 horas. Nós já temos aqui 87 alunos, acredita nesse curso? Já é um curso de bastante sucesso na nossa EAD. São 38 aulas já gravadas e prontas para você em 4 módulos de conteúdo. Posso falar aqui, Eduardo, os módulos? Claro. Olha, deixa eu abrir aqui. Então, ó, o primeiro módulo é para você começar pelo início. É importante, né, Eduardo? Saber as estratégias de como você aprender venda vendendo. Então você vai ter ali, eu vou passar algumas atividades para vocês já começar a vender pequenas coisas. É muito legal esse módulo, né? Você aprender ali como você aproveitar ao máximo o curso, mas entender que as pausas fazem parte do processo de aprendizagem, de ter concentração e muito mais. Nesse módulo 0, o Eduardo traz a estrutura da venda, traz a metodologia 360 e já tem no módulo 0 uma aula de 23 minutos, gente, de prática, atividades práticas. O segundo módulo, que é o módulo 1, a gente chama de vendas como arte e ciência. Como foi isso, Eduardo? Você lembra? Claro, né? Quando você pensa na venda, a venda é um processo artístico. Por que a gente diz que é um processo artístico? Porque ele é um processo criado. No momento que a gente está fazendo essa oferta para vocês, lembrando que essa oferta ela tem 2 objetivos. Um objetivo educacional para você aprender a fazer e um objetivo também para você adquirir esse curso, porque eu ensino metodologias de pitch no curso, né? Falar sobre isso ainda. A ideia é que você utilize o teu repositório, as tuas histórias e o seu jeito de fazer, junto com as técnicas que são cientificamente comprovadas. Eu trago a metodologia SPIN, aí, que foi uma metodologia que eu modelei, e eu vou trazer nesse curso. E essa metodologia ela é cientificamente comprovada, ou seja, são técnicas de venda que, se você utilizar, elas aumentam as suas chances de ter resultado. E aí o jogo começa a mudar profundamente quando você traz aqui no módulo 2 os fundamentos da programação neurolinguística para venda, gente. Porque a venda, ela é 90% inconsciente, né, Eduardo? Sabendo disso, pra que você vai ficar vendendo no compra agora, somente isso? E às vezes é até curioso, a gente entra em lojas, né, Eduardo? Aí o vendedor fala assim, pois não? Já aconteceu com você? Gente do céu, não é pra já começar com uma negativa, né? Então você vai aprender a tecnologia da PNL, né, Eduardo? Para vender. Exatamente. São detalhes que você, por exemplo, isso que o Paulo acabou de falar, de você criar as negativas, você não tratar as objeções, racionalizar o processo de venda. A venda, pessoal, anotem isso, ela é um processo emocional. Tá? Ela passa por uma decisão emocional. Só que depois ela vira racional. Então a pessoa vai refletir sobre o que ela fez. E aí nessa reflexão é onde você complementa na tua abordagem para que quando ela reflita sobre o que ela comprou, ela crie a conclusão de que ela realmente fez a compra certa e não devolva depois de 7 dias. Então, a gente traz os elementos da PNL que possam tornar esse processo de venda mais assertivo. E traz os gatilhos emocionais na forma de ancoragem. Sem aquela fórmula mágica, sem aquela coisa que soa falso. O Eduardo traz, gente, uma forma de você conectar com o seu cliente. E todo esse curso que já está gravado, ele é totalmente prático. Ele traz um exemplo, traz a prática, traz o exemplo, né? Traz a teoria, o que está por trás, para você entender e conseguir aplicar essa estrutura no seu produto, no seu serviço. Então, o último módulo é justamente a PNL aplicada para a venda, que a gente junta tudo, né, Eduardo? Junta tudo. Aí a gente vai ver como você utilizar as ancoragens, como você utilizar o rapport, como utilizar a experiência sensorial para gerar naquele seu cliente uma experiência completa de venda. Realmente foi um dos cursos que eu gravei, viu, Paula, que eu tenho assim... Olha, eu tenho um orgulho desse curso incrível, porque ele fez parte do meu processo de desenvolvimento. Lembra que eu falei que na metodologia, quando a gente aprende com uma pessoa que não sabia, ela sabe como chegou lá? É o meu caso, né? Eu não sabia vender,
Eu nunca fui bom vendedor e eu tive que me preparar para me tornar um bom vendedor. Então esse curso é fruto dessa minha preparação, ou seja, eu realmente entrego o meu caminho. E olha que interessante, né, gente? Esse curso está aqui na EAD. A gente vai colocar o link no Zoom. Né? Quem estiver assistindo, então clica no link. Você vai ver todo esse conteúdo que eu falei para vocês. Tem lá todos os módulos, todas as aulas. São 38 aulas já gravadas com 4 módulos. E olha só, gente, eu vou falar isso olhando para você. Pode gravar. O acesso para este curso é vitalício. Tá, Eduardo? Tá bom. Tá, Marcelo? Marcelo, Eliana, ó, equipe Inner, é vitalício. Então você pode assistir aonde você quiser, porque nós temos um aplicativo no celular que o aluno assiste pelo aplicativo da EAD, em casa, no computador, na TV, por tempo indeterminado. Mas, por favor, né, gente? Não vai demorar 10 anos para terminar esse curso. Mas veja e o reveja quantas vezes você quiser. O que me perguntam bastante é, este curso tem certificado? Tem certificado. Então, vai ter lá o seu certificado de mentoria de PNL para vendas, né? Assinado pelo Eduardo Rossi com a sua nota, né? Com a chancela do Inner, tudo direitinho. E tem uma novidade, né, Eduardo? Então, esse curso, como ele foi gravado há 2 anos, 3 anos atrás, a gente decidiu fazer uma atualização desse curso. E nessa atualização vão ser 10 aulas. 5 aulas de conteúdo e 5 aulas de oficina. Como é que vai funcionar isso, tá? Nas 5 aulas de conteúdo, a gente vai trazer as novidades relacionadas aos novos processos de persuasão, que não estão contemplados no curso. Nesses processos, a gente vai aprender, além das armas da persuasão, todos que você viu aqui, de uma forma aplicada e já também atualizada. O Robert Cialdini, ele escreveu um outro livro chamado Pré-Persuasão, ou seja, o que vem antes da persuasão. A gente vai entender como elevar o estado emocional desse cliente, né? Então, você já vai ter o conteúdo atualizado do próprio Robert Cialdini, da Arma da Persuasão. E a gente vai ter 5 oficinas, onde a gente vai fazer simulações de processos de venda, que isso é uma novidade também, onde você, a partir da simulação, dos cases que nós vamos analisar e das simulações que nós vamos fazer, você já vai se ver fazendo e aplicando tudo isso por meio de temas específicos, por meio de estruturas, ou seja, você, além desse conteúdo, você ainda vai ter mais 10 encontros, onde durante esses 10 encontros você vai aprofundar na arte de vender sem vender. E essa metodologia de Harvard, né, Eduardo, que a gente está trazendo para o Inner, que é trazer os cases, né, os estudos de caso para o processo. A gente vai trazer os vídeos de pessoas que já estão fazendo venda, os resultados que elas tiveram. A gente vai modelar essas pessoas, inclusive pessoas de TEDs, etc. E nós vamos fazer entre a gente, nesse formato que a gente está tendo aqui. Eu vou simular processos de venda de produto, de serviço, de mentoria, simular processos de venda de atendimento, de coaching, serviços desde serviços gerais a liderança, a produtos físicos como caneca, como xícara, como bolsa, produtos complexos como casa, apartamento, carros, né? Produtos de investimento, como você convencer uma pessoa a investir com você. Ou seja, a gente vai pegar toda essa qualidade de cada um desses tipos de produtos e eu vou simular esse processo, tendo objeções, um cliente difícil, um estado emocional negativo, e você vai aprender visualizando por modelagem consciente. Então, gente, imagino que eles estão curiosos, Eduardo, para saber qual é o investimento para essa formação. Nós temos ela na EAD, e na EAD, ela tem até aqui, o preço era R$ 997. Fizemos o lançamento desse curso. Foi este valor, por R$ 997, e permaneceu na EAD. E agora, Eduardo, por quanto a gente vai oferecer? Olha, nós vamos fazer uma oferta exclusiva para você aqui, por apenas 12 parcelas. Atenção, anota aí, olha só a oferta, hein? 12 parcelas de... R$
31 Menos reais. de R$2 por dia, né? R$1 por dia. R$1 quase por dia, né? R$1, gente. Apenas por R$1 por dia você vai ter o acesso vitalício. Tem que pagar todo ano, Paula? Não. Você vai investir somente 12 de R$31,25 no cartão de crédito. Ou se você quiser à vista, tem um desconto que aí sai por R$2,97, que não tem juros, na verdade. E você vai ter todo este conteúdo. São 35 aulas já gravadas, mais 10 aulas de atualização que nós vamos entregar. Lembrando que a nossa EAD sempre é atualizada. Nós estamos sempre atualizando os cursos, né, Eduardo? Exatamente. Então você vai ter essa atualização sempre lá na EAD e vai poder participar deste movimento, que é o quê? Venda tudo para todos sem vender, né, Eduardo? E se você antecipar o teu investimento, você dizer, Eduardo, eu quero já investir agora, eu quero já participar desse processo, eu quero me engajar dentro dessa nova vertente. Se você adquirir esse produto nos próximas 48 horas, o que é que vai acontecer? Nós vamos selecionar você para participar junto conosco das próximas mentorias, que a nossa próxima mentoria ela vai ter essa conotação de oratória, de persuasão, e a gente vai começar a trazer o repositório de venda também. E nós acreditamos que quando você aprende a vender, você alavanca o teu negócio, alavancando o teu negócio, você vai comprar mais produtos e vai comprar mais de nós. Então nós queremos que você venda, para você faturar mais. Vendendo, faturando mais. Então nós estamos dispostos a te ajudar, né, nesse processo. Então, se você tiver decidido a participar desse movimento, então se inscreva agora, porque você vai aproveitar toda essa escada que nós estamos construindo, essa jornada junto com o Winner, junto com Paula Freitas, com toda a equipe do Winner, comigo, para que a gente possa te capacitar com a PNL e com as técnicas de vendas para você se tornar realmente uma pessoa próspera que vende o tempo todo. E aqui no Winner nós somos reais, nós temos uma sede, nós temos CNPJ, nós temos alunos reais e nós de fato vendemos. E um dos diferenciais nossos, com certeza, Eduardo, é acessibilidade. As pessoas têm acesso a você, acesso ao nosso conteúdo de uma forma rápida, prática. A gente tem AD, né, que é exclusiva, temos mentorias no Zoom. Então aqui no Winner você nunca perde. Você vai estar conosco na nossa jornada, porque a nossa bandeira, a nossa causa, né, Eduardo? É o aprendizado contínuo. Então você não vai só comprar mais um curso, né, vai ficar lá guardado, sei lá quando você vai acessar. Não, a gente vai estar com você nessa jornada contínua de aprendizado. Então, decida agora, e como eu sempre falo, se você teve uma experiência positiva até agora, se você aprendeu muito com esse conteúdo, se você se sentiu que realmente você pode aplicar isso no teu dia a dia, eu estou pronto para te ensinar muito mais, desde que você decida estar conosco a partir de agora. E eu te espero lá. Está só começando. Este é o Educast, que é uma forma leve, divertida e descontraída de aprender. E nós estamos aqui elevando o aprendizado a nível máximo. E é isso. Muito obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo episódio.